E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje mesmo, né, tá se completando, né, um ano do início da Operação Militar Especial, né, na Ucrânia, ou a guerra na Ucrânia, desde a invasão russa. E também, hoje é o primeiro vídeo, né, desde que a gente completou 2 anos de canal. Então eu quero agradecer aqui, né, por todo o apoio sempre, tudo que vocês fizeram de legal por mim, né? E a gente está conseguindo crescer bastante aí, né? Então eu agradeço muito por isso, né? Mas então hoje eu achei relevante a gente trazer esse assunto, né, sobre o que a gente pode olhar para a guerra, né, do que aconteceu até agora, que a gente consegue extrair lições, né, que a gente consegue extrair ensinamentos para até para nossa vida pessoal, mas para outros cenários também, né, para outros conflitos, né, para conflitos próximos também, né? Então, eu acho muito importante a gente fazer isso porque sempre a gente tem que aprender com os outros também, né? Não esperar só acontecer com a gente para a gente aprender, né? Então, é assim, é um vídeo que eu estou pensando em trazer, né, alguns pontos mais, eu não queria dizer mais importantes, mas o que eu achei mais relevante a gente destacar, né? Porque teriam muito mais, né, do que eu vou falar hoje, né? Mas até para resumir, para não ficar muita coisa e também não ficar me aprofundando muito em cada ponto, eu pensei em fazer uma coisa mais resumida, né? Mais direto ao ponto, tá? Mas a gente teria muita coisa para ver, né? Só que eu vou pegar os que eu acho mais relevantes para a gente levar em conta, tá? Não necessariamente os mais importantes, vamos dizer assim, né? E a maioria deles, pelo menos, vocês já sabem, né? Não é uma novidade, mas é bom frisar, né? Até para dar um destaque nesse ponto do que a gente extrair disso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta, né, é que é muito difícil de saber a realidade das coisas, né, durante ou logo depois, né, dos acontecimentos, né? E a gente precisa de um tempo, né, para conseguir enxergar as coisas com mais clareza, né? A gente pode falar que é para dissipar a névoa da guerra, né? E a gente conseguir entender melhor o que aconteceu, algumas coisas assim, né? Eu vou pegar aqui principalmente a partir do plano estratégico e depois a gente vai para algumas coisas no plano tático, tá? Mas a primeira coisa que eu queria destacar, que para mim assim é muito forte, é a questão, né, da preparação para a guerra em tempos de paz, que é fundamental, né? Isso aí vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né? É um tem frases famosas falando sobre isso, mas é uma verdade. E esse conflito ele provou isso. As sanções econômicas, né, que o Ocidente colocou na Rússia, eles falharam, não funcionaram praticamente em nada. Por quê? Porque a Rússia se preparou por 8 anos, né, desde 2014 até o início da invasão, para esse conflito, né? E eles já tinham em mente que aconteceria esse tipo de coisa. Então eles se prepararam muito, né? Armazenando recursos estratégicos, né? E conseguindo construir cadeias de suprimentos, né, mais sólidas, né? Sem depender de recursos vindos do Ocidente, né? Assim, no geral, né? Assim também como a indústria de defesa deles, né? Em contrapartida, né? No Ocidente, a crença de que uma guerra convencional havia ficado no passado, né? Eles acreditavam que não aconteceria mais guerras de larga escala, pelo menos. E também eles achavam que nenhuma potência podia afrontar os interesses americanos no mundo, né? Fez com que eles abaixassem a guarda. Então eles não se prepararam para nada, não só no contexto da Ucrânia, mas no mundo inteiro, deixando as produções deles extremamente ineficientes, né? Especialmente na indústria de defesa, a gente falando aqui também, né? Elas ficaram caras e com baixa capacidade. E hoje eles estão sentindo os efeitos desse erro. Também as economias estão sangrando bastante, né, por conta do efeito reverso das sanções contra a Rússia, né? E até também está faltando muitos recursos lá, né, muitos produtos. Então é muito claro essa questão de como se preparar realmente é extremamente importante. Assim, na verdade é vital. Com certeza o sucesso de uma operação de grande monta, como é a guerra da Ucrânia, o resultado é totalmente construído de acordo com a preparação prévia da guerra. Tá? Isso também tá nesse livrinho aqui, né? A Arte da Guerra, ele fala muito sobre isso, então não tem muito como escapar. É uma verdade absoluta da natureza, né? É da natureza da guerra de sempre.
né? Era 2.500 anos atrás, é hoje. Então isso é muito relevante, tá? E ainda nisso aqui tem uma outra coisa que eu queria destacar, né? Que o fornecimento das armas e o treinamento também, né, por anos, né, tá contribuindo bastante para que a força inferior, né, que são os ucranianos, consiga resistir, né, bastante forte, né, a uma força superior que é a Rússia, né? Diferentemente do exemplo do Iraque, né, que ele foi enfraquecido por vários anos até que eles invadissem o país, né? Foi a mesma coisa em 91, mas em 2003 também, né? Mas em 91, apesar de ainda ter uma força armada bem grande, né, o Saddam Hussein ele contava com um exército, principalmente, né, muito defasado, né? Então isso conseguiu, claro, abrir caminho muito fácil para as forças da coalizão conseguirem ter uma vitória rápida ali, né? Então isso é importante a gente fazer o paralelo até com a guerra da Ucrânia. Porque tem muita gente falando, não, é um absurdo uma potência assim que seria tão forte não ganhar tão rápido a guerra. Além de a gente não saber se é o interesse da Rússia acabar rápido, é completamente diferente. A Ucrânia também está bem preparada, equipada, né, na medida do possível, até o início da operação, e hoje está muito mais, né? E também tem o Iraque, naquela época, ele não recebia esse armamento, não estava sendo reequipado, como eu acabei de falar, né? A Ucrânia não para de receber, né, mais ondas e ondas de equipamentos novos e financiamento, né? Então, eu acho importante a gente destacar isso aqui, né, que é muito importante, tá? É um grande ensinamento que a gente pode levar disso aqui, tá? Seguindo um pouco, né, apesar do que eu falei do Ocidente não estar se preparando tão bem, né, ele está numa situação um pouco agravada, ficou também claro que, pelo menos no Ocidente, quem manda ainda no tabuleiro geopolítico são os Estados Unidos e o Reino Unido, de certa forma, né? Só para exemplificar, foram eles que impediram um cessar-fogo, né, logo em março do ano passado, né, que poderia ter acabado com o conflito, né? Eles entenderam que eles não se beneficiariam disso, então eles boicotaram, né, esse acordo e eles que estão fazendo mesmo o conflito render, né, por parte do Ocidente. Tá? Isso é muito interessante a gente notar, porque com vários vídeos que a gente faz aqui no canal, a gente vai falando, né, alguns pontos negativos deles, algumas fraquezas, alguns acertos dele, e a gente vê que eles estão numa decadência, mas decadência de um cara que está muito forte ainda é forte, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas assim, mesmo eles estando se enfraquecendo, eles ainda são muito fortes. E especialmente politicamente, a gente falando, né? Então a gente vê que quem manda ainda no Ocidente são eles, sem a menor dúvida. Apesar de a gente até falar, eu mesmo já falei aqui, né, que existe alguns grupos se formando dentro do Ocidente, assim, talvez de dissidência, como a França e a Alemanha, principalmente, mas eles ainda não têm a força para peitar. Quem manda é os Estados Unidos e o Reino Unido, tá? Só para demonstrar isso, dois dos atores que tentaram intermediar esses acordos, que estavam quase conseguindo sucesso, na verdade, foi a Turquia e Israel, tá? Que são parte do Ocidente. E mesmo assim, não funcionou. Por quê? Porque os Estados Unidos não deixou, tá? Só para que isso fique claro. Agora, um outro ponto também é que as operações, né, elas devem ser muito bem planejadas, né? E o inimigo também não pode ser subestimado. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque subestimar o inimigo pode levar a desastres estratégicos. Isso é também mais um fator determinante da guerra desde sempre. É da natureza da guerra, tá? Porque isso acontece muitas vezes e frequentemente faz um lado fracassar, né? Geralmente quem subestima. Trazendo para a Ucrânia, né, a gente pode ver isso em três ocasiões principais que eu vou destacar aqui, né, mas em muitos casos aqui, né. O primeiro é que logo no começo da operação, os russos começaram com um efetivo muito baixo de tropas, pela dimensão do conflito. E esse baixo efetivo, posteriormente, né, já mais para o fim do ano, possibilitou dois sucessos ucranianos, que foi na ofensiva ali, né, em Kherson e em Kharkov. A gente pode discutir até que ponto que foi um sucesso muito grande, um sucesso pontual, mas foi um sucesso ucraniano. Isso porque os russos não haviam
entendido que os ucranianos tinham essa capacidade. Tudo bem, porque eles se planejaram antes, né, dos ucranianos realmente terem essa possibilidade, mas eles tinham que ter entendido que os ucranianos poderiam fazer isso. Eles tinham que ter começado a operação com um efetivo maior, tá? Isso, em boa parte, a gente não tem como saber, mas em boa parte a gente acredita que é porque os russos subestimaram a capacidade bélica da Ucrânia, tá? Então, dois reveses aqui russos por conta dessa de subestimar os ucranianos, tá? E o outro também é a mesma coisa, só que lá no Mar Negro já, né? Que como eles encerraram praticamente a marinha ucraniana logo no início do conflito, eles acharam que era a piscina deles ali, né? Então eles começaram a trafegar seus navios de uma forma bem mais relaxada, vamos dizer assim. Só que eles ainda estão no conflito, então não pode acontecer isso, né? E isso levou ao afundamento do cruzador, o Moskva, né? Que era um navio importante lá da marinha russa. Tá? Então é bem simbólico essa questão, né, de que eles abaixaram a guarda e tomaram na cabeça, né, vamos dizer assim. Pior ainda que isso, né, na minha opinião, né, os Estados Unidos eles planejaram enfraquecer a Rússia, né, com uma guerra proxy, né, a guerra por procuração, né, mas a guerra em si ela se tornou uma luta para manter o sistema de domínio americano, né, no mundo, que já está sendo bastante ameaçado, né, com as movimentações geopolíticas que estão acontecendo pelo mundo, decorrentes justamente da guerra e das ações ocidentais sobre ela. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente já comentou aqui em algum outro vídeo, não lembro qual, sobre a questão da força do dólar está caindo bastante, porque por vários fatores, mas, por exemplo, com o confisco de bens monetários, né, russos, das reservas, né, russas de dólar e euro, os Estados Unidos ficar controlando o dólar a seu bel prazer, não tem um lastro real, né? Então, os outros países estão começando a criar reservas em outras moedas, né? Especialmente o yuan chinês. Então, isso quer dizer bastante coisa, tá? E isso está agravando, tá complicando bastante a posição americana no mundo, né? Nessa questão, se a gente for pensar que eles querem manter o poder deles no mundo, a hegemonia. Só que a gente já sabe que a hegemonia deles está em xeque e está muito em disputa isso aí, tá? Então, resumindo a história, né, que eu não sei se ficou muito claro, os Estados Unidos acharam que eles iam criar esse conflito para enfraquecer a Rússia, só que eles criaram a armadilha para eles mesmos, porque eles estão colocando as barreiras justamente para o próprio poder deles que está se esvaindo, tá bom? Um outro fator que eu acho bastante relevante é que a indústria de defesa de um país, né, ela tem que se manter capaz de manter a produção, né, em larga escala, né, e com os menores custos possíveis, claro, né. No contrário, né, quando houver a necessidade, ela não vai estar apta, né, para abastecer as forças no nível demandado, né. E isso a gente está vendo exatamente isso acontecendo com o Ocidente, né, como eu falei por cima no primeiro ponto, né, mas assim, as guerras convencionais, né, com as potências pelo menos, né, elas são, né, e serão guerras industriais, né, e também de alta intensidade, com taxas absurdas, né, tanto de consumo de suprimentos como de baixas. Então, a indústria tem que saber que ela vai ter que vai ter que produzir muito. Então, não dá para acontecer que nem está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, né, mas na Europa também, que os custos para cada equipamento estão absurdos e eles produzem tipo poucas unidades por mês, por ano, né? Coisa que a gente sabe que no campo de batalha o uso é muito maior, né? Não vou ficar me estendendo muito nisso, mas eu falei já num vídeo recente, né, sobre os custos das Forças Armadas Americanas, eu falei em um dos pontos sobre isso. Então, por exemplo, a produção das munições de artilharia, né, o que eles produzem em anos foi enviado já para a Ucrânia e agora para repor isso vai ser muito custoso, vai ser muito demorado também. Então, por exemplo, se a guerra se estender por mais um bom tempo, como que eles vão ficar? Vai acabar, eles não vão ter mais munição. Entendeu? Então, é uma falha gravíssima da indústria de defesa americana e europeia, certo? Então, a indústria de defesa não pode chegar nesse ponto. Ela tem que estar apta, pelo menos, a produzir bastante. Ela não pode perder essa capacidade, tá? E também um outro ponto aqui, só para encerrar essa parte estratégica, né? Já trazendo mais para o campo de batalha, né? Deu para perceber
na minha concepção, né, que é importante utilizar alguns ataques diversionários, né, para atrair tropas inimigas para outros lugares da linha de frente, né, para afastar para longe do fronte principal ou pelo menos onde você quer atacar, né? E além disso também, né, é bastante vantajoso realizar ataques em ondas, vamos dizer assim, para potencializar o engodo também, né, que é justamente a ideia aqui, é você enganar o seu inimigo, né, fingindo que você vai atacar em outro lugar para levar tropas para lá e potencializar, né, o seu ataque principal que você pretende, né? Isso ficou muito claro com a doutrina russa que eles estão usando isso, né? A gente viu bastante isso acontecer, tanto no plano mais estratégico mesmo, né, mais alto, quanto no plano mais tático, né? Eles fazem isso de vários jeitos diferentes. Eu achei muito interessante acompanhar isso, né? Eles avançam bastante por um lado, depois eles retraem, aí depois em um plano menor eles vão e recuam. Só que esse avanço e recuo aqui é para tirar as tropas daqui, por exemplo, que eles querem atacar. Então é muito interessante acompanhar essa dinâmica, né? É bem interessante e eu internalizei bastante isso para mim. Né? Então, é bem interessante isso. Agora a gente vai mais para o plano tático, tá? Logo de cara, eu quero falar uma coisa que muito rapidamente ficou evidente, né? Não só para mim, mas para muita gente, né? Que a doutrina, né, de guerra assimétrica, que era muito empregada pelos ocidentais, né, que foi ensinada também para os ucranianos, ela não funciona para conflitos de larga escala, né, de alta intensidade. Por quê? Assim, exemplificando, você direto ao ponto e com um exemplo vai ficar mais claro. Os americanos, quando estavam no Afeganistão, eles tinham superioridade numérica, superioridade de fogo, tinham apoio aéreo, tinham equipamento de ponta, tinham apoio de satélite, tinham comunicação top. Tudo era do bom e do melhor para eles e estava disponível. Na Ucrânia, eles estão no outro lado da moeda. Eles estão no lado que é inferior em capacidade tecnológica. Não estava com o espaço aéreo totalmente hostil, né, era totalmente controlado pela Rússia. Superioridade de fogo totalmente na mão da Rússia. Tudo a favor da Rússia praticamente. Então era totalmente oposto do que os americanos tinham vivenciado no Afeganistão e no Iraque também, a gente pode dizer. Então quando chegaram lá como voluntários, eles sofreram muito. Por isso que teve muitos que voltaram, que ficaram traumatizados e tal. Porque eles não estavam acostumados com aquilo, né? Os ocidentais se acostumaram a combater guerrilha, insurgência, né? Por exemplo, o Talibã ou grupos terroristas. Eles perderam a mão de como lutar uma guerra de larga escala, tá? Claro que eles se adaptaram bem, né? Eles voltaram aos manuais de como era na época da Guerra Fria, né? No fim da Guerra Fria, né? Mas ainda deu para perceber bastante isso. Eles ficaram muito afetados por essa mudança, né? E ficou muito evidente para todo mundo, né? Que essa mentalidade ela não funciona, tá? Para guerra de larga escala tem que ser uma mentalidade de guerra de larga escala, né? Como os russos fizeram logo de cara, né? Claro que com seus erros e acertos, mas eles fizeram isso. Agora é interessante que, da mesma forma, o emprego de forças irregulares, né, e ações disruptivas também na retaguarda inimiga pode ser muito efetivo, tá? Mas também bastante perigoso, né, já que ele também pode desencadear outras ações em resposta, né, e também escalonar o conflito, né? Mas é interessante isso, tipo, que apesar de eu falar que não é para usar, mais ou menos, uma doutrina de guerra irregular, é importantíssimo usar a guerra irregular dentro da guerra convencional, tá? Então, isso aqui ficou muito evidente, né, com as várias sabotagens, né, ucranianas lá, né, mais profundamente das linhas russas, né, e também os mísseis russos, né, atingindo posições estratégicas ucranianas, né? Isso ficou bastante relevante, né, ficou muito evidente, na verdade, né? Então é importante ter isso em mente, né? Que não basta só se preocupar com a linha de frente, tem que também preocupar com a retaguarda para evitar esse tipo de coisa, né? Uma outra coisa que também ficou muito em evidência, né, que vocês com certeza já perceberam, é que a artilharia ela é extremamente efetiva, né, e ela pode definir o resultado das batalhas, né? Isso aqui está muito em evidência atualmente, né, na Ucrânia, porque os russos eles têm a doutrina, né, já faz muitos anos, né, de usar muita artilharia, né, e realmente isso está fazendo toda a diferença, né? A supressão das tropas, né, e a saturação também de posições, ela causa muitas baixas,
E também pode abrir espaço para que operações ofensivas, né, pelas tropas, né, no terreno possam ocorrer. E é justamente isso que os russos estão fazendo, né? Eles não precisam ir atacando e jogando seus homens para cima das metralhadoras, das posições defensivas ucranianas. Eles ficam atirando artilharia que vai arregaçando as posições ucranianas e, além de, né, causar muitas baixas, também permite, né, o avanço das colunas blindadas e da infantaria russa. Tá? Então, isso é muito relevante a gente perceber também. Tá? Pode parecer mais uma bobagem, mas é importante a gente perceber que, por exemplo, os americanos, a doutrina da OTAN, de uma forma geral, ela usa muito menos artilharia. Então, a gente pode perceber que a doutrina de cada um muda. Mas por que eu acho importante isso aqui? A gente tem que ver se pra gente, a gente acha que está num nível aceitável de artilharia ou se precisa de mais. Até onde eu conheço, eu acho que a gente precisa de mais aqui no Brasil. Tá? Porque com a guerra da Ucrânia ficou evidente que a artilharia ainda é uma coisa muito útil e muito presente. Então é muito relevante a gente parar para prestar atenção que a artilharia tem que ter uma atenção maior. Tá? Então por isso que eu destaquei isso aqui. Mas também uma outra coisa ficou bastante clara, né, de equipamento. Né, que o uso dos drones é realmente muito importante, né, mas ele depende de como ser utilizado, né, e da capacidade de repor eles. Né, porque não adianta ter alguns drones e saber usar bem eles e ter poucos e eles serem muito caros. Né, porque, evidentemente, em alguma hora ele vai ser batido e você precisa repor ele. Então, se você não tiver essa capacidade, não adianta nada. Né? Porque os drones começaram a ser muito falados em 2020, né, com a guerra de Nagorno-Karabakh. Só que o pessoal ficou naquela história, né, de game changer, né, arma milagrosa. Só que não é assim. Né? Mas com a guerra da Ucrânia, ficou evidente que elas realmente são importantes, só que você tem que saber usar direitinho. Tá? E ainda mais ficou em evidência, né, que os drones kamikaze são ainda mais especiais. Né? Mas os dois tipos de drones são importantes, né, especialmente para saturar as defesas aéreas, né, e também atingir objetivos estratégicos, né, com um custo baixo. Tá? Porque se for esses drones mais baratos, se eles forem abatidos, não tem importância, você manda mais 20. Né? Um deles vai acertar. Entendeu? Então, isso ficou muito claro. Então, é mais uma coisa também para ser baseado nos nossos estudos, para a gente pensar, pô, vale a pena gastar, sei lá, $30.000 para um drone com essas X capacidades? Ou é melhor gastar, sei lá, 5.000 para um que é bem menos capaz, mas é descartável? Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que levar em conta, porque esses ensinamentos da guerra têm que ser aproveitados, né? E, por falar nisso também, uma das coisas que eu já falei em outro vídeo, que eu acho que é muito relevante, é a questão dos mercenários, né? Que eles estão sendo muito empregados no mundo inteiro, né? Mas na guerra da Ucrânia está sendo muito falado, né, do grupo Wagner, né? Por mérito deles, né? Que eles realmente estão desbalanceando o campo de batalha, né, na região de Bakhmut, que é onde eles estão operando mais. Então é importante a gente perceber como que está sendo esse emprego de forças mercenárias, né? Não só nesse contexto, mas é só um ensinamento, né? Porque eles podem contribuir muito para um campo de batalha, né? Para uma situação de guerra. Mas também tem outras coisas aí, né? Diferentes que a gente tem que analisar. Né? Então, esse ponto aqui, se você quiser aprender um pouco mais, entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer, eu vou deixar outro vídeo aqui na descrição e deve estar por aqui também, né? Para você assistir caso você queira, tá? Porque é bem peculiar, tem bastante coisas quanto a isso. Mas para encerrar, tem um ponto também que os russos eles demonstraram novamente, né? Eles demonstraram mais uma vez que a guerra ela não necessariamente, né? Assim, a guerra bem lutada, né? Ela não é uma questão de território, ela é uma questão de destruir o exército inimigo, tá? Tem uma frase, não lembro de quem era, que fala mais ou menos o seguinte: o território pode ser reconquistado, mas as vidas humanas não, tá? Isso porque acontece. Como eu falei na outra hora das ondas, né, dos russos, eles não têm problema nenhum em recuar e deixar o território de volta para os ucranianos. Tudo bem porque é na Ucrânia, mas mesmo na Rússia aconteceu historicamente isso, eles fizeram a mesma coisa. Por quê? O território pode ser reconquistado, mas eles tentam poupar os exércitos deles, porque quem tem o mínimo de noção sobre exército sabe como que é assim,
a importância de manter suas tropas. Porque não só. Tem milhares de aspectos, mas para você preparar outro para repor é muito complicado e custoso. E demora. Fora a questão de você ter a disponibilidade ali. Né? Então, tem muitas coisas. Mas o importante para entender é isso. É importante você preservar o seu exército. Tá? O território, não importa, se perder, depois você consegue voltar. Agora, se você perder seu exército, você tá ferrado. Então, os russos estão usando bastante isso. E, mais uma vez, a gente aprende que é isso que tem que ser feito. Né? Tudo bem que para os ucranianos, eles estão defendendo o território deles, eles não querem abrir mão de nenhum. Tudo bem, só que tem ocasiões que você já perdeu. E você só vai perder mais homens se você continuar lá. Né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, em Mariupol. Foi o que aconteceu em Severodonetsk e Lysychansk. Foi o que aconteceu em Soledar, mais ou menos. Aconteceu isso em muitos lugares. Por quê? Eles não quiseram abrir mão do território e eles acabaram perdendo milhares de soldados. Né? Foram capturados, foram mortos, né? Feridos. Então, isso é um erro gravíssimo. Tá? Agora em Bakhmut também vai ser um exemplo ótimo para a gente ver que provavelmente não vai acontecer a mesma coisa mais uma vez. Né? Espero estar enganado pela preservação da vida dos ucranianos, porque senão vai ser feio lá. Então, essa lição final que eu queria trazer aqui para vocês, que realmente eu acho muito importante. Né? Essa questão de você tentar preservar seus homens, né? Independentemente do território. Se precisar recuar, recua. Depois você volta. Agora, os homens não vão voltar. Tá? Isso aqui ficou bem evidente também com essa questão da guerra da Ucrânia. Tá? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Né? Eu tentei falar o mais resumidamente possível, né, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Que já vai ficar mais ou menos, mas ficaria bem mais, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que tenha sido relevante para vocês, né? Eu vim trazer esses pontos para que vocês reflitam também, né, sobre esses ensinamentos, né? E claro que tem vários outros, né? Vocês podem também, né, deixar aqui nos comentários, né, qualquer um que vocês quiserem adicionar, acrescentar, né? E é muito importante a gente perceber isso, né? Porque não só para quem gosta de aprender sobre as guerras, né? Tal que isso já é bastante válido, né? Para esses conhecimentos aqui da guerra, né? Esses ensinamentos aqui que eu estou falando. Mas para quem tiver o interesse também, esse é o tipo de coisa que a gente pode levar para nossas vidas pessoais, tá? Eu vou passar esse bizu agora, né? Que pode parecer meio viagem, mas esse livro aqui, ó, Arte da Guerra, que é a base de tudo, não se trata de um livro de guerra necessariamente. Ele é um livro de psicologia, tá? Porque eu vou explicar melhor agora. Muita gente acha que a guerra ou essas coisas militares fica só no meio militar, é só sobre questão de matar um outro e o combate e tal. Mas na verdade, muita gente não percebe que a guerra só é mais um componente das relações internacionais. É uma parte da política. E as relações entre os países nada mais é que a relação de uma pessoa com outra, só que numa escala maior, porque são muitas pessoas né, muitas pessoas. A psicologia, né, assim, o raciocínio de um país, né, assim, de uma liderança, é o raciocínio de uma pessoa só. Então, tem essa questão toda. Né, assim, se você parar para trazer para o pessoal, você consegue usar muitas técnicas, né, muitos ensinamentos de guerra na sua vida pessoal. Eu tenho exemplos aqui na minha casa. Né? Uma das pessoas aqui eu falei para ler esse livro, que ela estava com problemas de relacionamento com outra, né, da minha família, e depois de ler ela começou a ter um tato melhor, né? Conseguiu lidar melhor com a situação. Né? Só para dar um exemplo. Né? Assim, eu vou dar um exemplo de um outro livro. O Príncipe do Maquiavel. Tá por aqui. Aqui, ó. Vai, tudo bem, tá aqui do lado. Ele fala sobre consolidar a posição antes de avançar muito. Então, vamos supor, você que é mais novo, que está aqui, que tem gente mais nova e mais velha, né? Mas você que é mais novo, que está começando a se entender com uma menininha, ou se for uma moça, está começando a se entender com um menininho, não vai com tudo de uma vez. Vai ganhando seu espaço e consolidando, né? Então, só resumindo aqui, é um ensinamento desses livros para a guerra. Mas, você pode usar na sua vida, né? Que nem, por exemplo, aqui no Arte da Guerra mesmo. Ele fala, não perca tempo com cercos prolongados. Se você sabe que o cerco ele vai demorar muito,
E não vai ser válido, então não vai nele, né? Só vai para onde você sabe que vai ser que você vai conseguir lidar rápido com a situação. Ou seja, se você for trazer para sua vida, não perca tempo com uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, que você sabe que vai ficar mó tempão lá discutindo um negócio assim e tal, ou qualquer outro tipo de coisa que possa te fazer perder o seu tempo, né, e gastar a sua energia, né, não vale a pena, tá? Gasta em outro lugar que vai ser mais benéfico, tá? Então, é só para exemplificar algumas coisas que vocês podem extrair tudo isso para a sua vida, pessoal, tá? É só um bizu que eu queria trazer, né? Sobre. Que eu acho que é legal falar sobre isso também, porque a gente fala muito sobre guerras, né? Sobre essas coisas, e às vezes as pessoas falam: por que eu quero saber disso? Tipo, não tem ligação nenhuma com a minha vida pessoal, né? Mas pode ter. Então, é só mais um exemplo também da relevância de a gente extrair ensinamentos de tudo da nossa vida, né? Mas aqui no caso, sobre a guerra, tá bom? Então, acho que já resumi bastante o que eu queria falar sobre hoje, né? E mais uma vez agradecer assim de coração todo o apoio que eu venho recebendo, né? Desde que eu comecei o canal, né? Que a gente está quase nos 5 mil inscritos, né? Então eu nunca imaginava chegar pelo menos tão rápido quando eu comecei o canal, né? Chegar nesse ponto. E a resposta é muito positiva, assim, tipo, pouquíssimas vezes eu recebi comentários de chapéu de alumínio ou qualquer besteira, assim, qualquer otário falar besteira. E a resposta de vocês é muito positiva. Então eu fico muito contente, né? Porque é o meu trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Para tentar ajudar, né? Aquele trabalho de formiguinha, mas de tentar ajudar nosso país, né? Nossa sociedade, né? E vocês estão me ajudando, né? Que é por isso que eu fico muito feliz, que vocês estão comprando a minha ideia, sabe? Tipo, vocês estão comprando o meu projeto. Então eu fico extremamente feliz, né? Especialmente também com o pessoal que está aqui desde o começo, né? Que eu vejo bastante aí. Eu não vou falar de ninguém, porque senão fica chato, né? Se eu esquecer de alguém. Mas, resumindo tudo, é isso, pessoal. Eu agradeço, assim, de coração mesmo, por todo o apoio, por tudo que vocês estão junto aqui, lado a lado comigo, comprando a ideia, a gente lutando para ajudar um pouquinho, pelo menos, o nosso país, né? E para quem é de fora também, para que vocês possam fazer a mesma coisa, né? A mesma ajuda de formiguinha, nem que seja, no seu país, né? Então é isso, pessoal. Né? Aqui agora, essa foi a sessão sentimental aqui do canal, né? Mas vamos voltar naquilo de sempre, né? Assim, o motivo do canal, né? De ajudar o país. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Então, para quem é novo aqui também, né? Às vezes pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez. Se você é novo, né? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo, né? Deixa o like, né? Todo mundo agora. Se você gostou do vídeo, né? Porque o YouTube vai entender que é um vídeo bom e vai mandar para mais pessoas, né? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão, deixa nos comentários, por favor. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai aprender alguma coisa, né? Quem vai agregar alguma coisa no conhecimento dela. Quem gosta desses assuntos que você sabe, né? Seus amigos, sua família. Compartilha esse vídeo, né? Pra gente chegar nos 5 mil logo, né? Pra ter a nossa live com o comandante Farinazo, tá bom? Estamos chegando perto já. E então é isso, pessoal, né? Eu agradeço mais uma vez por tudo e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.